E esquece tudo que você já ouviu falar sobre a palavra meditar, porque a gente vai trazer uma perspectiva completamente diferente. Imagina que eu separei as sílabas me editar. Pois é sobre isso. Editar não é mudar o texto, não é mudar a sua história, não é mudar o que te aconteceu, mas é mudar o contexto a partir de uma interpretação diferente. Você pode reescrever a sua história a partir do adulto que você é. Medite, ou melhor, edite a você mesmo, edite-se. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. E se eu te garantisse que você pode reescrever a sua história a partir de uma nova perspectiva? Isso é muito transformador, não é? Pois é, editar a nossa história não significa mudar nada do que aconteceu, mas sim reinterpretar um contexto com a sabedoria do adulto que você é hoje. Não há necessidade de mudar nada que aconteceu, nenhum evento passado, os traumas, todos eles ficam no mesmo lugar. Mas a gente pode reescrever o contexto e a maneira como eles atuam na nossa vida agora. É quando a gente reinterpreta e a gente muda a perspectiva sobre a qual nós enxergamos o fato, a maneira como nós enxergamos, muda também a maneira como ele nos afeta. Então é sobre olhar para as nossas experiências com os olhos do adulto que a gente é agora e trazer uma outra interpretação a esses eventos. As nossas memórias e as nossas experiências, elas vão aos poucos esculpindo quem a gente é, só que elas não precisam nos definir completamente. Por isso que reinterpretar a nossa história nos permite liberar traumas, liberar mágoas, liberar ressentimentos, transformando dores em eventos que nos fazem aprender, que nos fazem crescer. Ao reescrevermos o nosso passado com um pouco mais de compaixão, um pouco mais de entendimento, mesmo que você não consiga compreender o que aconteceu e que você não concorde com nada que aconteceu, mas simplesmente você renuncia ao efeito doloroso, sofrido que esse evento atua ainda hoje em você. E liberando isso, você torna esse evento com menos pressão. Esse evento perde a força de atrapalhar a sua vida hoje. Isso é basicamente dar um novo significado às nossas experiências. É lógico que a gente tem algumas ferramentas, alguns exercícios práticos e a meditação é exatamente um desses. Por isso que eu fiz esse trocadilho, né? Meditar, me editar. A meditação nada mais é do que um exercício da gente fechar os olhos e respirar, de repente visualizar uma memória do passado que você gostaria de reinterpretar. E você então imagina, ou melhor, você se imagina como o adulto que você é hoje, olhando para essa cena, para essa experiência, com um pouco mais de compaixão e usando a sabedoria que você tem hoje. Quais as novas lições que você poderia tirar dessa situação? Faça esse exercício, ele é poderoso para te auxiliar nessa jornada de se editar. O segundo exercício é chamado da jornada para a transformação. Ele consiste no seguinte: pega um caderno e escreve sobre uma experiência dolorosa do seu passado. Depois você escreve dando uma nova interpretação, como se fosse, por exemplo, eu escrevi um drama e aí eu vou transformar o mesmo texto, só que em uma comédia ou em um romance. Eu dou uma nova interpretação para essa experiência. O foco é que muda. Eu mudo o foco daquilo que doeu para o aprendizado e para o crescimento que essa experiência me trouxe. E a pergunta que fecha esse exercício é como que essa nova perspectiva muda a forma como você se sente. Vamos para o terceiro exercício? Essa é a técnica de reconstrução cognitiva. O exercício é o seguinte: identifica um pensamento negativo relacionado a uma experiência do seu passado. Agora, questiona a validade desse pensamento e substitua esse pensamento por um pensamento mais positivo, mais construtivo. Por exemplo, em vez de pensar, eu falhei, pensa, eu aprendi uma lição super importante. Esse exercício é poderoso também. Mas vamos para a quarta opção, quarto exercício para você realmente se editar. É a visualização positiva. O exercício é o seguinte: visualiza um futuro
onde você usa os aprendizados do passado para criar novas oportunidades. E se veja superando os próximos desafios com confiança e resiliência. Sinta a gratidão pelas lições aprendidas e a força que essas lições te trouxeram. Essa, sem dúvida, é uma maneira super poderosa que nós temos de colocar o nosso passado a serviço do nosso futuro. E quando você coloca o seu passado a serviço do seu futuro, você se torna imparável, você ganha uma força absurda, tudo começa a fazer sentido. Isso é o benefício de reescrever a sua história. Esse é o efeito da liberação do peso emocional que as nossas histórias de dor, os nossos traumas carregam. Isso nos permite viver a vida com mais leveza, com mais autenticidade, nos conectando com o nosso eu mais saudável. Além disso, essas práticas nos ajudam a desenvolver a resiliência e a autocompaixão, que, óbvio, são fundamentais para o nosso equilíbrio e para o nosso bem-estar emocional. Agora, se eu fosse você, eu encontraria um lugar tranquilo mais tarde, no momento que você considere adequado, fecharia os olhos e praticaria esses 4 exercícios várias vezes. Visualize-se revisitando uma memória do passado, trazendo à tona novas interpretações, novos aprendizados e sentindo a libertação e a paz que vem com essa nova perspectiva. Editar a nossa história não é sobre mudar os fatos, mas é sobre transformar o nosso entendimento. E certamente, ao reescrever as nossas memórias com a sabedoria do adulto que somos, encontramos novos significados e libertamos o nosso potencial de crescimento. Eu realmente espero que esse episódio tenha inspirado você a iniciar essa jornada de autotransformação. Te encontro aqui no próximo episódio.